Diz assim: quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus e seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, ela está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Simples. Estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia. Nosso foco aqui principal é falar sobre vida eterna. Mas escute, a palavra diz que aquele que não crê em Deus faz de Deus um mentiroso. Se eu não acredito em uma pessoa que falou alguma coisa para mim, eu estou dizendo em outras palavras que essa pessoa está mentindo, ok? Se você fala para mim algo e eu digo não creio, eu estou dizendo que você é um mentiroso. Deus, Ele enviou Jesus à terra. E Deus elaborou e executou um plano. Deus estabeleceu a salvação através de Cristo para a humanidade. Não tem outra porta, e não se engane. Não existe outra porta nesta vida. Não existe outra porta nesta terra que leve o homem à vida eterna, à salvação, que não seja através de Jesus. Aleluia. Talvez você possa até dizer, mas que coisa rigorosa, tem que ser através de Jesus? Sim. O único que morreu pelos inimigos, deu a vida pelos inimigos, assumiu o pecado dos seus inimigos, desceu às partes mais baixas no lugar de seu inimigo, pagou o preço pelos seus inimigos, ressuscitou e foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Nada mais justo. Se ele padeceu por todos nós, ok? Não seria de grande, podemos dizer assim, não seria muito que ele não se tornasse o juiz de todos, ok? A palavra do Senhor diz que ele comprou tribo, raça, nações com o seu sangue. Essa foi a moeda que ele usou, o sangue dele. Então nada mais justo. A palavra diz que só existe salvação através de Jesus e de ninguém mais. Então se você e eu, se a humanidade não acredita que Cristo é o único Salvador, então essa pessoa não acredita em Deus. Então se não acredita em Deus, então tornou Deus um mentiroso, que executou um plano, ok? E estabeleceu esse projeto para mim e para você, concretizou, e nós não cremos. Então é importante você dar crédito àquilo que Deus faz. Mas amados, diz a palavra do Senhor, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Talvez para você não cause estranheza. Talvez você vai ouvir pela primeira vez sobre isso. Então, isso quer dizer que a sua mente não tem barreiras. Sua mente não tem obstáculo para com essa verdade. Por isso, você pode receber ela de uma maneira simples, sem resistência. Mas se você vem de muitos anos ouvindo a doutrina, e essa doutrina não está tão alinhada com as verdades escritas na palavra, talvez você tenha uma resistência. Então veja, a palavra diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu, ok? Presente. Deus nos deu. Você não ouviu diferente. Deus não vai nos dar, ok? Deus nos deu,
ok? É uma afirmação de um fato que já aconteceu. O verbo está no presente, ele nos deu, ok? Quando eu iniciei na fé, há muitos anos atrás, em 92, era normal que falasse muito sobre vida eterna. E até hoje em toda a congregação, ok? Toda religião fala sobre vida eterna. E pela expressão, as palavras falarem de vida eterna, uma vida que não tem fim, o que foi que eu pensei junto com aqueles que também falavam sobre isso? Quando se falava de vida eterna, me vinha na mente o quê? Quando eu e você morrermos, que estivermos eternamente com Deus, ok? Vivendo sem fim, passando ali anos e anos e anos e a eternidade, isso quer dizer que não tem fim, aí sim nós íamos ter a vida eterna. Ou seja, pensávamos que vida eterna era vida após a morte, para aqueles que vão se encontrar com o Criador, para aqueles que foram agraciados, que abraçaram a graça, que abraçaram a salvação do Senhor, e passaria a eternidade com o Senhor. Então, vida eterna, segundo o que eu pensei, o que eu pensava, segundo o que alguns na época também falavam, vida eterna é a vida depois que o nosso corpo físico para de funcionar, ou seja, quando a morte coloca seus tendões nos nossos corpos. E aí, o homem e a mulher morrem e agora vai seguir eternamente. Ok. Eu preciso que você entenda, e nós vamos voltar aqui. Eu quero que você entenda bem, que o nosso assunto aqui será primariamente vida eterna. Eu parei no versículo de número 11, mas olha o 12, como diz: quem tem o Filho tem a vida. Tem hora que a Bíblia chama de vida eterna. Tem hora que a palavra chama de vida. Escuta. Ela vem falando sobre vida eterna e aqui no versículo de número 12 diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Fala somente vida. O versículo 11 fala o seguinte: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Isso é um homem.